numa quarta-feira? Porque na nossa casa, para que possamos combater o bom combate pela nossa família, a gente precisa estar forte, né? Então, se a gente não estiver fortalecido, nós vamos lutar e apanhar. E a ideia é lutar e vencer. Então, por isso, esse seminário de fortalecimento. Se você quiser marcar alguém, aproveite, tá bom? Que a gente já vai iniciar aqui em nome de Jesus. Eu vou estudar com vocês nessa noite 2 versículos, tá? Então, esse seminário é algo bem rápido, tá? É 10, 15 minutos, tá? Que a gente intensifica o estudo de 2 versículos para fortalecer a nossa fé em nome de Jesus, tá bom? Então fique ligadinho aí, é de 10 a 15 minutos, tá? Então o seminário a gente procura ser um pouco mais rápido e direto para que a gente possa alcançar um objetivo maior, que é fortalecer, tá bom? Então, nós falamos no primeiro dia, na quarta-feira passada, a gente falou a respeito de ficar à toa, né? Antes de entrar naquilo que fortalece, eu falei primeiro do que enfraquece. Então, o que mais faz causar o enfraquecimento do cristão é ficar à toa. Então, quando ele fica à toa, ele vai enfraquecendo. E quando eu digo ficar à toa, não é só ficar sem fazer nada. Não, não é só isso. É a mente vazia, é a cabeça distante das coisas de Deus. Isso é ficar à toa, tá? Então, ficar à toa não é só ficar sem fazer nada, não. E hoje a gente vai falar da segunda parte, tá? Que está aqui em Salmos 27. Salmos capítulo 27. Vamos lá? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tá? Eu vou ler na linguagem de hoje. Então, a tradução que eu vou ler aqui pode estar diferente com a sua, mas é a mesma coisa, é apenas uma tradução mais prática de ser entendida. E vamos lá, sem perder tempo. Salmos 27, versículo 13. Diz assim, ó: Estou certo de que verei ainda nessa vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Tá? Então, o salmista aqui ele afirma, ele está afirmando, ele fala assim: eu tenho certeza que eu vou ver o meu Deus se manifestar. Eu tenho certeza. E olha o versículo 14, ó. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Então, nesse segundo dia, eu quero falar de coragem. 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 Então, o que faz o cristão ele ser fortalecido? A coragem. O que é coragem? Coragem não é fechar a cara e ficar raivoso. Não, não é isso. As pessoas às vezes confundem isso. O que é coragem? Olha só, vou dar um exemplo. A coragem, ela funciona como se fosse um leme. Um leme. Você já viu o leme de um barco, né? É uma peça pequena que vai lá embaixo, mas é o leme que dá a coordenada para onde aquele barco ele vai. Então, a coragem é o leme na vida do cristão. Então, a coragem ela funciona como um leme. Só que esse leme, essa coragem, ela precisa ser alimentada. Então, a coragem precisa de alimento. Assim como o leme, ele precisa do instrumento que faz ele movimentar, a coragem precisa ser alimentada. Senão também não adianta nada. Ter a coragem se ela não for alimentada. Então, coragem. Aqui nesse versículo 14 está falando assim, ó. Tenha fé e coragem. Então eu preciso ter a fé juntamente com a coragem. Porque se eu não tiver coragem para executar a minha fé, não vai servir também, não funciona. Então a coragem, eu vou ler aqui a definição de coragem para você entender bem. Olha só, fica conectado, fica ligado aí nesse segundo dia de seminário do fortalecimento.
Olha lá, ó. O que é coragem? Segundo o dicionário, diz assim, ó, é uma firmeza de espírito, olha só, é uma firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. Então, o que é a coragem? É uma firmeza de espírito. É uma firmeza. A coragem ela não depende do que você vê. Não, a coragem ela é algo que vem de dentro para fora. Quando você ouve a palavra de Deus, nasce dentro de você uma fé. E essa fé, para ser manifestada, ela precisa de coragem. Coragem. Então, essa é uma firmeza de espírito para você enfrentar uma situação. Primeiro, emocional. Eu preciso de coragem para enfrentar uma situação emocional difícil. Eu preciso de coragem. Eu preciso de coragem. Então, é uma firmeza de espírito para enfrentar essa situação emocional ou moralmente difícil. É algo moral, que fere a moral, algo que mexe com a mente da pessoa. Se não tiver coragem para enfrentar, aí vai acontecer o quê? Vai vir um monte de pensamento, aí volta lá na semana passada. A pessoa vai ficando à toa. Ela se perde nos pensamentos. Então a coragem, ela é fundamental. A coragem, ela é fundamental para você vencer os pensamentos que combatem contra o fortalecimento. Deu para entender? Então a coragem faz eu combater com o pensamento. Às vezes a pessoa ela fica assim, poxa, mas eu acho que eu mereço mesmo estar sofrendo. Não. A Bíblia diz que ainda que o nosso coração nos condene, Deus é maior que o nosso coração. E para você conseguir enfrentar esse pensamento, é com coragem. É com coragem. E tem mais uma definição aqui, ó. É uma determinação no desempenho de uma atividade. Então a coragem ela é importante para eu vencer eu mesmo. Coragem para eu vencer eu mesmo. Coragem para eu vencer de repente uma situação emocional que me coloca para baixo. Eu tenho que ter coragem para reagir. Coragem para reagir. Coragem para me levantar. Coragem para continuar crendo, como o salmista disse aqui, ó. Estou certo que verei ainda nessa vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Ele aqui, o salmista, ele não estava numa situação favorável. Ele não estava numa situação legal. Era uma situação difícil. Mas a coragem, ele teve a coragem de declarar isso. Assim como o Jó, você lembra do Jó? Quando ele disse lá, né? Em breve o meu Redentor se levantará sobre a face da terra. Coragem. Coragem. Então nós temos que nos fortalecer ouvindo a palavra de Deus, porque ela é que alimenta essa coragem. Nenhum ser humano consegue produzir pensamentos de encorajamento. Não, é a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus vai me dar coragem. E essa coragem precisa constantemente ser alimentada para eu continuar avançando, para eu continuar indo adiante, tá? Aqui em João 16, vamos lá? João 16, tá? João, capítulo 16. Aí, vamos lá. Como eu disse, é 10, 15 minutos, porque o seminário é assim. É mais focado, direto no assunto e algo prático, tá? João 16, versículo 33. Diz assim, ó. Olha que interessante isso, ó. Aqui agora é o nosso Senhor Jesus falando. Jesus dizendo: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Então Jesus aqui está falando, ó, pessoal, vou falar um negócio para vocês. Vocês estando unidos comigo, vocês vão ter paz. E aí agora ele diz, ó,
no mundo vocês vão sofrer, ou seja, vão ter aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então aqui agora o Senhor Jesus falando da coragem. Sem coragem, irmãos, a gente vai ser um cristão mole. Um cristão, com perdão da expressão, covarde. Não foi isso que o Gideão, Deus mandou o Gideão gritar? Gideão estava com um monte de homens, um monte de soldado, mas Deus falou, Gideão, tem muita gente com você. Vai lá e dá um grito. Quem for covarde e medroso, que volte. O Gideão falou, vou? Chegou lá e falou, pessoal, eu duvido que o Gideão ia imaginar que o pessoal ia embora. Mas ele falou, quem for covarde aqui e medroso, que volte. Irmão, voltou um monte. Eles estavam ali? Estavam. Estavam junto com o Gideão? Estavam, mas não tinham coragem. Aí você diz, eu estou na igreja. Tá, mas você tem coragem? Você tem coragem? Ou você ainda é um daqueles que atravessa a rua quando vê um prato de macumba, por exemplo? Até hoje tem cristão que não tem coragem para repreender, para desfazer. Quando eu digo desfazer, não é ir lá dar uma bicuda, porque é espiritual. Não é nem necessário ir lá. Não sei que você tenha essa fé. Entendeu? Mas tem gente que atravessa a rua porque ela não tem coragem. Se falar de demônio, ela já fica, demônio não. Cadê a coragem? Mas aqui não é uma crítica, é uma chamada para a gente refletir. Se eu quero ser fortalecido, eu preciso ter coragem para isso. Eu preciso ter coragem, porque para ser fortalecido, para participar desse fortalecimento que vem de Deus, é necessário coragem. Se não tiver coragem para falar não para si mesmo, se não tiver coragem para falar sim para Jesus, se não tiver coragem para renunciar, aí, minha irmã, meu irmão, aí é complicado, hein? Se você não tiver coragem para enfrentar esses pensamentos negativos que vêm com tudo, né? Que vem tentando abalar você, aí não vai adiantar. Você vai orar, mas se não tiver coragem para falar, não quero mais esse pensamento. Vamos trabalhar agora nesses últimos minutos. O pensamento. Você tem que ter coragem para pegar esse pensamento e falar, não quero ele. Entendeu? Você tem que ter coragem. Então, pegue a sua palavra, a palavra de Deus, pegue a Bíblia e fala, Deus, eu quero ser fortalecido. Eu preciso ser fortalecido. Se você não está entendendo ainda, busca aí na linha do tempo, vai lá no primeiro dia do seminário, assiste de novo. Entenda bem, assista quantas vezes forem necessárias. Assista lá e perceba, fala, poxa, será que eu não estou à toa? Porque se você ficar à toa, a coragem ela não vai ter terra para criar raiz. Deu para entender? É por isso que muitas vezes a pessoa ouve a palavra, jejua, ora, vai na igreja, mas ainda algo impede ela de avançar. Por quê? Porque por causa da coragem. A coragem, irmão, leva você para enfrentar o medo. Eu até anotei aqui hoje, ó. A coragem espanta o medo. Não é assim? A coragem espanta o medo. A coragem espanta o medo. Não é assim? A pessoa, quando ela tem medo de alguma coisa, ela fica e quando ela se vê sem saída, ela fala, poxa, eu tô com medo, mas eu vou ter que ir, só tem eu. Ela fecha o punho e vai com medo. Não é que ela foi com medo, é que a coragem criou força e ela enfrentou o medo. A coragem espanta o medo. Guarde isso com você. Quarta-feira que vem, terceiro dia do seminário de fortalecimento. Terceiro dia. Primeiro dia falamos sobre ficar à toa. O que enfraquece mais é ficar à toa. É o que enfraquece mais. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele faz de tudo para a pessoa ficar à toa. Porque se ela ficar à toa, ela fica fraca. Ela vai enfraquecendo, melhor dizendo. A pessoa que fica à toa, ela fica enfraquecendo. E como ela vai ter coragem? Não vai. Então guarde essa palavra com você.
Segundo dia do seminário hoje. Quarta-feira que vem, 18 horas, o terceiro. Hoje falamos de coragem. Lembrando, coragem é uma firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. Eu preciso de coragem. Tá bom? Guarde isso com você em nome de Jesus Cristo. Coragem, povo de Deus. Coragem, irmãos. Coragem, irmãs. Vamos lá. Alimente essa coragem com a palavra de Deus. Se você está com medo, está com dúvida, pega esse versículo. Salmos 27, versículo 13 e 14. Leia. Você vai ver que vai vir uma coragem dentro de você. Tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz.